Comecei a graduação em filosofia e me sinto perdido. Por que o início é tão difícil? Por que parece que as coisas não se encaixam? Quais são as dificuldades típicas da investigação, do começo da formação filosófica na vida de qualquer pessoa, seja você um autodidata, seja você um aluno de graduação, seja você uma pessoa que simplesmente decidiu por livre e espontânea vontade e na idade que você está agora a começar a se dedicar um pouco mais à filosofia porque percebeu que ela pode fazer um bem enorme à sua alma. Seja qual for a sua situação, você vai perceber que o começo é muito difícil e o objetivo deste breve vídeo é mostrar a você como, aos poucos, lidar com essa dificuldade da maneira mais eficiente possível para não perder o ânimo no caminho. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de recordar junto com você uma definição de filosofia muito interessante que nós encontramos na obra Origem e Epílogo da Filosofia, escrita por Ortega y Gasset, um filósofo eminente do século XX. Ortega y Gasset, nessa obra fantástica, ele caracteriza a filosofia como um contínuo acrescentar inteligência a uma inteligência anterior. Da seguinte maneira, os filósofos eles se opõem, eles propõem soluções diferentes, eles corrigem uns aos outros, eles discutem. Existe uma conversa no campo do conhecimento universal, ou digamos assim, no campo dos juízos, com uma larga aplicação, ou seja, o que é o conhecimento, qual é o sentido da vida. Existe alma? O que é alma? Qual é a natureza da alma? Como nós, seres humanos, decidimos entre o bem e o mal? E por que nós reconhecemos que existe bem e mal? Ou até, será que as nossas ideias de bem e mal, elas têm relação com algo exterior a nós? Ou elas, na verdade, são convenções? Veja, quando eu falo de questões filosóficas, eu estou me referindo àqueles assuntos de enorme abrangência que se referem à vida humana, às experiências humanas e aos artifícios e à cultura humana, tudo aquilo que o homem cria, faz e de que ele depende, inclusive para sobreviver, mas com uma amplitude muito grande. Então a gente vai falar o conhecimento em si mesmo, tá bom? O que ele é, como ele acontece, a que ele se refere, ele tem alguma relação com o mundo ou não tem, ou é um construto humano. Mesma coisa sobre a alma, mas o que é alma? Em primeiro lugar, será que existe mesmo? Bom, como é que eu sei que existe? Bom, por causa da consciência, mas o que é a consciência? Então, na verdade, as questões filosóficas são as questões mais importantes a respeito de nós mesmos e de nosso lugar no mundo, de nossa relação com o mundo e, evidentemente, do tipo de comportamento que nós devemos ter ou podemos ter ou até necessariamente vamos ter, uma vez que a gente tem entendido o que é a natureza e sabendo que o ser humano está integrado à natureza, né? A natureza humana está diretamente ligada a essa ideia de natureza. Bom, as questões filosóficas são assim, por isso que os filósofos conversam entre si. E por isso que todos eles recapitulam o que os outros falaram para propor a sua solução a questões que eles consideram controversas ou ainda não suficientemente bem explicadas, tá? No caso do livro de Ortega y Gasset que eu estava mencionando, Ortega falou uma coisa fantástica, ele diz assim, um filósofo, ele quando corrige o anterior, ou quando acrescenta algo, ou quando aponta onde ele estava errado, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está, digamos assim, elogiando, mostrando o seu respeito a uma inteligência que foi muito alto, mas como ele aprendeu muito com aquilo que aquela inteligência legou a ele como que está na obrigação de ir um pouco além, ou de mostrar o que aquela inteligência não solucionou tão bem. Essa é uma definição de filosofia muito interessante quando a gente para observar as filosofias antigas, que todas elas têm uma relação muito forte entre si. Então, os filósofos antigos realmente eles têm um debate forte. Os filósofos modernos, por outro lado,
eles têm uma característica de recusa da tradição generalizada, e muitos deles fazem inclusive não todos, mas muitos deles fazem inclusive uma apologia do esquecimento, porque eles têm um DNA específico de que eu posso falar num vídeo à parte, tá? Mas mesmo os filósofos modernos, admitam eles ou não, estão constantemente recapitulando os problemas clássicos da filosofia postos pelos antigos gregos e romanos e, posteriormente, pelos filósofos cristãos, certo? Pelos filósofos medievais. Então, todas as questões filosóficas discutidas, a filosofia medieval, a filosofia cristã, produz, sim, uma influência grande sobre a filosofia moderna, tá? Senão você não consegue explicar, por exemplo, as meditações metafísicas de Descartes, em que ele recapitula um tipo de exercício que era próprio da filosofia medieval, embora ele o faça de uma maneira diferente, porque, evidentemente, está atrelada àquilo que ele expõe no discurso do método, ou seja, a sua proposta a sua fundação do conhecimento no cogito. Então você tem, evidentemente, uma nova maneira de colocar, mas o problema, evidentemente, é um problema que foi posto pela filosofia cristã. Então é absurdo, em primeiro lugar, você tentar separar em segmentos da história da filosofia, porque os filósofos todos, e mesmo os contemporâneos, muitos deles herdam essa espécie de apologia do esquecimento, tipo, vamos esquecer essa parte da filosofia. Veja, até essa atitude de vamos esquecer tem um motivo, então ela mesma é uma maneira de propor a questão do o que fazemos com a tradição. Então, o que fazemos com a tradição? Aprendemos com ela ou a substituímos? Isso aí é uma maneira de pensar a tradição, tá? Então, até isso é uma forma de conversar com aqueles que vieram antes, né? Pô, ainda que os filósofos, nem todos os filósofos admitam que eles estão fazendo, e os filósofos modernos, eles estão todos embebidos de filosofia antiga. O Francis Bacon, por exemplo, ele se coloca como um grande crítico e rival de Aristóteles, e tem Aristóteles ali até a medula na segunda parte do Novo Órgão, que é a sua obra mais conhecida. Tá, então a gente tem aí na história da filosofia os filósofos todos embebidos dos avanços que foram feitos pelos anteriores, e isso é algo maravilhoso de se observar, porque a gente observa aí, a gente percebe ao observar até o relacionamento entre os filósofos, como é a formação do pensamento do ser humano. Ela sempre se ampara ao que vem antes, né? Admitindo-se ou não, aquilo que vem antes ter forma, e a partir da sua formação você vai propor algo que você pensou com os seus esforços esses que são consequentes de uma educação, que por sua vez é consequência de pensamento anterior. Então existe esse círculo do pensamento que como que amarra todos os filósofos a um universo comum, que é o pensar, o meditar, o refletir, o tentar usar da maneira mais intensa e profunda possível essa dádiva do ser humano chamada consciência. Então é isso que, digamos assim, caracteriza a filosofia em si mesma, tá? E existe um amor por esse querer saber que perpassa todos os filósofos. Agora, existe uma coisa muito complicada, então isso é o que eles têm em comum, e isso é o que a gente percebe lendo qualquer um deles, abrindo um texto, falando, pô, nossa, para esse cara realmente é muito importante descobrir esse problema, e ele vai justificar por que é tão importante para ele, e ele vai explicar, porém, ele trabalha com pressupostos, princípios que muitas vezes nós desconhecemos. Por quê? Porque os filósofos justamente herdam todos os problemas que são elaborados ali na antiguidade ao longo de toda a Idade Média, né? Isso para falar dos contemporâneos, depois tudo que acontece na modernidade. Então, veja, se você pega um filósofo contemporâneo, evidentemente, e você é um novato, vai ser muito mais difícil para você do que para alguém que, por exemplo, tem alguma experiência com filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, tá? Quanto menos experiência a gente tem, mais um filósofo que foi beneficiado por tantos esforços que aconteceram na tradição antes de ele parar para pensar, mais será difícil para a gente alcançá-lo, tá? A não ser que a gente esteja lendo um divulgador de filosofia e não um filósofo. Estou falando de ler filósofo mesmo. Por exemplo, você pega o Husserl, é um filósofo difícil. Você pega o próprio Frege, você pega, não sei, vamos falar mesmo do Kant, né? O Hegel. Se a gente quiser falar dos mais contemporâneos, mesmo os estruturalistas, tá bom? Os estruturalistas, eles estão, na verdade, propondo algo com relação ao que vem antes e com base numa atitude que foi elaborada ali
do começo do século XIV, desenvolvida ao longo do 17 e 18. Então também eles estão embebidos de um modo de ser que historicamente tem ali uma justificativa específica. Portanto, a grande dificuldade da filosofia no começo da história é que a gente fica perdido no meio da cultura. Essa é a verdade. Portanto, a maneira de lidar com isso mais inteligente é você ter humildade e se municiar de uma boa história da filosofia apenas como apoio inicial na sua vida, tá? Porque veja, se você de repente, evidentemente você pode pegar qualquer filósofo que te interesse e cujo assunto que ele trabalha seja importante o suficiente para você, você pode começar a ler a partir dele. Não tem exatamente um começo, né? Mas muitas vezes ele está conversando com uma tradição que você desconhece completamente. E o fato de ele estar partindo de respostas, problemas, etc., já postos, não necessariamente ele vai expor isso de uma maneira tão boa assim, tão clara assim. Tá? Então, a depender do filósofo que você está lendo e das referências que ele faz, é importante que você entenda com quem ele está conversando, para quem ele está falando e por que motivo ele se apropriou e decidiu enfrentar aquele problema que ele está enfrentando. Você tem que compreender um pouco o estado de espírito dele. E a única maneira de você compreender o estado de espírito dele é entender os seus interlocutores, suas referências principais, né? Por exemplo, é muito complicado você entender o espírito geral dos ensaios de Montaigne para falar de um escritor filosofante, que não é exatamente um filósofo, mas também é injusto tirar Montaigne aí das referências filosóficas, uma vez que ele é um pensador, por assim dizer, completamente embebido de Plutarco, que foi um ensaísta neoplatônico que praticamente organiza ali num conjunto de ensaios chamados Moralia, né, os ensaios morais, as soluções principais às questões éticas oferecidas na antiguidade. Ainda que ele tenha uma perspectiva predominantemente platônica, o Plutarco ele cita absolutamente toda a cultura antiga. E é mais ou menos esse movimento que faz Montaigne quando ele vai escrever os ensaios, né? O Montaigne é uma espécie de Plutarco moderno, mas que faz aquilo num estilo novo, porque ele está no mundo chamado antropocêntrico, em que o eu é o centro de toda a reflexão, sobretudo porque Montaigne tem uma influência muito forte do chamado ceticismo pirrônico, de sexto empírico, né? Mas também tem uma influência dos estoicos. Montaigne é uma espécie de eclético. Mas a influência do ceticismo é muito forte, sobretudo quando a gente lê o seu último ensaio e, portanto, seu testamento filosófico, por assim dizer, que é o último ensaio, o terceiro livro, que é chamado Sobre a Experiência, que é um tributo realmente ao ceticismo pirrônico, tá? E um belíssimo tributo, né? E que nos permite compreender também a força do ceticismo como componente importante do pensamento moderno. Agora, bom, como é que a gente chega a essas conclusões? Primeiro, lendo o texto. Segundo, lendo história, tendo conhecimento de história. E a melhor maneira de você entender o filósofo, a história em que ele está inserida, as suas referências principais, é consultando realmente uma história da filosofia que te permita ir montando esse quebra-cabeça até você ter realmente as referências primárias. Porque o fundamental em filosofia é você se libertar da necessidade de consultar histórias da filosofia com tanta frequência, mas no início isso é realmente necessário, tá? Senão você fica perdido e não entende nada. Eu sou uma grande defensora de que a gente se exercite e leia as fontes primárias, né? Por essa razão, inclusive, que eu faço esse esforço de examinar um por um todos os textos de Platão, que já estão feitos ali na minha plataforma, diálogo a diálogo, e depois os textos aristotélicos, que estão me dando mais trabalho, porque são mais pesados e exigem mais tempo de preparo de aula, mas é simplesmente essa minha plataforma, Ascensão da Inteligência, é simplesmente uma tática que eu encontrei para estimular as pessoas a irem aos textos primários em termos de filosofia. Se você não pega em um momento da sua vida, uns 2, 3 anos, para ler, ter uma visão geral
de Platão e Aristóteles, você vai ficar perdido pro resto da sua vida. Então, Platão e Aristóteles, em algum momento, você vai ter que enfrentar, né? E para ajudar as pessoas que querem a fazer isso, eu vou ali comentando texto a texto, os pontos principais, porque aí eu faço com que as pessoas se interessem em ler elas próprias aquele texto, entenderem o valor, o que tem ali de atual, né? O que ali não se perdeu, né? O que ali realmente ficou para trás, o que dali não se perdeu. Falo isso especialmente quanto aos textos mais científicos de Aristóteles, já que no caso dos diálogos platônicos, há muitas soluções apresentadas por Platão vão ser corrigidas por Aristóteles, outras vão ser contestadas, mas Platão como um todo, e o que a gente chama de tradição platônica, ele mobiliza toda uma tradição da filosofia. E esse aspecto geral que eu procurei ressaltar no exame completo dos diálogos, né? Eu tinha sempre em mente esse aspecto geral e fui mostrando ele diálogo a diálogo, tá? No caso de Aristóteles, a gente tem alguns textos científicos cujas teorias apresentadas são obsoletas, mas não o espírito, né? Por isso que a física de Aristóteles, por exemplo, é um texto completamente atual, porque ele tem um caráter de metodologia geral para toda a ciência da natureza possível. Então ele é um texto impressionantemente atual, porque ele é uma espécie de metafísica das ciências naturais, entendem o que eu quero dizer? É um texto metodológico, tá? E a gente tem alguns outros cuja atualidade já é parcial. Tá? Mas Aristóteles ele tem uma importância absurda para a história da ciência. A gente não pode pular os tratados científicos de Aristóteles, mesmo que eles sejam mais áridos, né? E menos, digamos assim, animadores e menos capazes de nos entusiasmar do que os textos morais e políticos, que são de uma atualidade absoluta. Tá? Todo o trabalho ético e metafísico de Aristóteles é de uma atualidade plena e precisam ser estudados até para vocês compreenderem metafísicos que foram mais sofisticados ainda que Aristóteles. Você tem de passar por ele, tá? Então, nesse sentido, Platão e Aristóteles é uma tarefa que você vai fazer. Só que assim, eu não sei em que momento você vai fazer isso na sua vida. Você que é estudante de filosofia ou você que tem muita curiosidade por filosofia da ciência, da natureza e já começou, sei lá, lendo, não sei, de repente, os positivistas lógicos, não sei por onde você começou, quem te chama mais atenção. Porém, eu sei que você vai ficar envolto em dificuldades quando você não tiver, mas eu não estou entendendo onde esse cara quer chegar. E aí, é por isso que eu digo, você vai ter que se municiar por uma boa história da filosofia, e a gente tem algumas opções interessantes, que eu vou comentar brevemente, apenas duas, as quais que eu tenho usado muito, tá? Eu tenho as duas que eu mais tenho usado recentemente como professora, para facilitar a vida dos meus alunos e mesmo para, às vezes, organizar o discurso sobre um filósofo a respeito do qual eu não tenho todas as referências necessárias, porque, obviamente, filosofia é o que a gente estuda a vida toda e a gente nunca vai chegar nem perto de saber 10% do que foi produzido, né, considerado que é algo que tem aí milênios, né, de elaboração e com vários expoentes brilhantes, tá? Mas só para dar um exemplo, como eu falei que Platão e Aristóteles é algo que vocês vão ter que enfrentar, não tem jeito, essa coleção aqui, que eu indico muito, né, eu indico muito para os meus alunos, é a História da Filosofia Grega e Romana, que vem até com um léxico no último volume, do Giovanni Reale. A Loyola publicou em vários livrinhos, que dá para ir comprando aos poucos, né? Que são esses, a coleção completa é isso aqui, eu adoro. Primeiro volume, Pré-Socráticos e Orfismo, que é bem superficial esse, especialmente, mas tem os componentes mínimos, por exemplo, para você entender, desde o Fédon de Platão até os tratados científicos de Aristóteles, em que ele vai articular ali e comparar, por exemplo, os pontos principais de vários pré-socráticos, né? E no caso do Fédon é muito complicado entender o Fédon sem entender o que foi o orfismo na cultura grega. Por outro lado, a gente tem volume 2, Sofistas, Sócrates e Socráticos Menores. Sem entender exatamente a relação entre Sócrates e os sofistas, você nunca vai conseguir entender bem a apologia. Então acaba sendo necessário para você. Eu quero entender Sócrates, vai ler a Apologia de Sócrates. Tá bom, mas você precisa entender a relação entre Sócrates e os sofistas, né? E mesmo o prestígio de que os sofistas gozavam na sociedade ateniense, a gente usa muito pejorativamente o termo sofistas, né? Mas, de qualquer forma, eles tiveram um papel importante na cultura. Qual foi esse papel? Quais foram os limites desse papel? E por que Sócrates, na verdade, foi confundido com eles, mesmo se opondo a eles? Tudo isso é importante de compreender. Aí o volume sobre Platão é um belo resumo, né? O volume sobre Platão é muito bom. É muito difícil você capturar o conjunto de componentes da metafísica platônica e tudo que ampara e segura
a coerência da própria teoria das ideias, por assim dizer, sem entender a chamada protologia, que é a teoria dos princípios, e ela, por exemplo, ainda que seja um volume muito introdutório, ela está aqui exposta. Então, o Giovanni Reale, ele tem um domínio tão grande sobre Platão, que ele consegue realmente nos oferecer, nos dar um apoio, né? E ele tem também um volumezinho sobre Aristóteles, que eu acho, assim, muito modesto, poderia ser um pouco maior, mas tudo bem. Tem, pelo menos, tem todas as partes da filosofia de Aristóteles, né? A parte sobre o órgão eu acho fraca, né? O órgão aristotélico eu acho que merecia um pouco mais, porque toda a reflexão de Aristóteles a respeito da razão, da linguagem, diz respeito à nossa humanidade, e a gente está num momento de profunda crise moral e intelectual, porque a gente está perdendo a consciência da humanidade, do que nos torna humanos, e nesse ponto, recapitular a profundidade da reflexão de Aristóteles vai até o fundo do oceano para pensar esse problema no órgão. Tá? Então o órgão é um conjunto de tratados a respeito do grande instrumento do ser humano, que é a racionalidade. E racionalidade ele vai considerá-la na sua amplitude, sem deixar absolutamente nada de fora, e integrando a imaginação à razão, né? Algo que vai ser separado na modernidade. A imaginação é a grande inimiga, a razão é a nossa saída, aí para os céticos a razão é insuficiente, para os racionalistas ela é plena, mas enfim, toda a discussão da modernidade ela se faz apartando razão de imaginação. E Aristóteles, ele na verdade foi o filósofo que conseguiu combinar as duas faculdades para explicar a inteligência e a complexidade da inteligência. Então a profundidade da reflexão aristotélica a respeito desse nosso grande instrumento, que é a razão, que é a inteligência, é algo insuperável, imbatível, né? Eu acho que merecia assim mais páginas, mas de qualquer maneira, aqui você consegue ter uma visão sistêmica de Aristóteles, você consegue ter uma visão da amplitude de sua contribuição em absolutamente todos os campos do conhecimento, porque Aristóteles é realmente o pai da ciência, e seria equivocado e injusto, né, negar esse papel que ele realmente teve, e é dele por direito, tá? E aí depois, passado esses dois grandes, a gente ainda tem o volume sobre as filosofias helenísticas e o epicurismo, tá? Para a gente começar a entender as referências principais de que o helenismo foi constituído. Mas por que é tão importante entender o helenismo? Bom, se você estuda a filosofia cristã e, sobretudo, o começo, e se você quer entender, por exemplo, uma das coisas mais importantes, que é como é que o cristianismo, que é uma religião oriental, ganha o Ocidente. Como isso foi possível? Isso foi possível porque aqueles primeiros apologetas dominavam a linguagem, o universo. Quando eu falo de linguagem, eu falo a cultura de maneira geral, tá? Falar a uma cultura, dominavam toda a linguagem, ou como é que você conversa com alguém moldado, cuja alma foi talhada na cultura helenística. Ué, você fala assim, a pessoa vai te entender, né? Então, digamos que havia ali uma língua universal que pôde ser usada como recurso para a explicitação do que era aquela religião, e foi por isso que ela ganhou a Europa. Então, sem você entender o helenismo como um todo, fica difícil você compreender a maneira como o cristianismo foi se tornando pouco a pouco o grande idioma, né, que vai substituir, inclusive, substitui o helenismo, mas absorvendo, tá? Porque a partir do momento que o helenismo a cultura helenística, ela é o veículo por meio do qual o cristianismo é veiculado na Europa, eles ficam atados para sempre, né? Razão pela qual a igreja tem filosofia, o instrumento da teologia. Aqueles primeiros cristãos, apologetas e os filósofos, eles entendem a necessidade da razão natural aliar-se à veiculação e à propagação da mensagem que exige fé, que é, na verdade, aquela questão seguinte: olha, nós temos aqui uma verdade revelada, mas essa verdade, evidentemente, ela é envolta em mistério. Agora, por que o mistério não é um problema justamente para esses homens da cultura helenística? Bom, porque a fundação da filosofia no Ocidente, que a gente tem ali um momento importante com Sócrates, ela parte do princípio de que o mistério deve ser acatado. Sócrates é uma espécie de referência fundamental na filosofia, quando ele diz que o saber dele é a consciência da ignorância. Então, a consciência da ignorância é um componente
fundamental da filosofia. Eu tenho consciência, o saber que eu não sei é o que me permite saber alguma coisa. Então, a relação entre o saber e o mistério, ela é intrínseca à filosofia grega, ela permanece na cultura helenística e, evidentemente, isso vai servir como veículo perfeito à propagação da mensagem cristã. Olha quanta coisa a gente consegue aprender e compreender quando a gente vai, aos poucos, se deixando educar por essas histórias da filosofia, que pelo menos recuperam, dão à nossa memória aquilo que nós não temos, que são os componentes históricos, para que a gente entenda de que forma que as grandes questões foram surgindo e sendo debatidas, né? Depois a gente tem mais um volume sobre estoicismo, ceticismo e ecletismo. Nesse volume, a parte sobre ceticismo é o que você vai precisar para entender, por exemplo, esse componente fundamental em Montaigne. Então, se você é alguém que se encantou com Montaigne e quer estudá-lo na iniciação científica, tá bom, você vai precisar de ceticismo pirrônico. Senão você vai ter dificuldade de entender a grande referência de Montaigne e entender algumas mensagens. Vale a pena saber que o Montaigne foi, tipo, alfabetizar, aprender a escrever em latim, tá? As referências principais de Montaigne são as referências da antiguidade. Então, Montaigne é alguém cuja alma foi talhada por meio da leitura dos clássicos e dos homens da antiguidade, e o ceticismo pirrônico é um componente fundamental da maturidade intelectual que acompanha a escritura dos ensaios, tá bom? Mas também o estoicismo é as coisas mais importantes que aconteceram ali na antiguidade, por isso que estoicismo, ceticismo e o ecletismo também. O ecletismo, por exemplo, marca Sêneca, marca Cícero, marca inúmeros filósofos romanos absolutamente fundamentais para a cultura helenística também, tá? E o que é o ecletismo? O ecletismo é essa liberdade filosófica de acatar das escolas soluções distintas na modelagem do seu pensamento e que até hoje nos influencia na medida em que nós aprendemos coisas valiosas e verdadeiras com filósofos que se opõem. Quando nós aprendemos coisas diferentes com filósofos que se opõem, que um vai para essa direção, outro vai para outra, mas a gente lê os dois e fica com o que a gente considera que é bom de cada um, ou mesmo no debate público, quando a gente é capaz de pegar algo bom de algo que uma pessoa... Eu não concordo com nada eu não concordo com a maneira de viver dessa pessoa, com a maneira de pensar dessa pessoa, com quem essa pessoa vota, mas isso que ela tá falando é verdadeiro. Pô, isso aqui eu pego também. Essa capacidade que é própria da cultura do Ocidente e é algo tipicamente ocidental, vem também do peso que teve o ecletismo, sobretudo na cultura romana, tá? E que Cícero é um representante fundamental e que foi um grande gênio da época da República. Então, daí a importância desse volume. Olha quanta coisa que a gente tem que entender até para compreender a maneira como a gente estuda e como a gente pensa e valores que são fundamentais para nós, né? Tem pessoas que não, então pessoas que elas falam, não, peraí, se esse cara tem uma filosofia contraditória, eu não tenho nada a aprender com ele. Os ecléticos jamais pensariam dessa forma. Então, existe uma maneira de pensar clássica que, na verdade, vê a coisa de uma outra maneira, né? Aí tem um volume super importante, que é o volume 7, esse é realmente muito importante, que é sobre o renascimento do platonismo e do pitagorismo. Isso aqui, bom, neoplatonismo, renascimento do platonismo e pitagorismo. A gente está falando de neoplatonismo, a gente está falando de Próculo, a gente está falando de uma série de filósofos que são extremamente importantes e vão ser todos depois relidos pelos renascentistas, né? E vão influenciar também demais a cultura moderna em vários aspectos via renascimento. E aí tá tudo aqui nesse volume, pra você ter uma ideia geral. E aí, por último, a gente tem Plotino e o neoplatonismo, uma vez que Plotino, que é a fonte de Santo Agostinho, que é um dos maiores gênios da cultura, Plotino merece um volume à parte, porque o neoplatonismo de Plotino, ele vai ser a fonte de Santo Agostinho, mas também Santo Agostinho vai apontar ali alguns problemas, né? Então, Plotino é uma referência importante para qualquer... E todo mundo vai ler Santo Agostinho em algum momento da vida, porque ele é um dos pilares da filosofia, mas Plotino é importante, tá? E aí a gente ainda tem um léxico. Então, essa história da filosofia, embora seja uma história da filosofia antiga, ela é um amparo valioso para você que está estudando filosofia cristã, renascimento ou filosofia moderna, entendeu? Porque essas são fontes que ficam para sempre na cultura, tá? E o outro conjunto que eu queria apontar, por outro lado, ele é um pouco mais amplo, no sentido de que, evidentemente, ele começa na antiguidade, que é esse do Copleston. Copleston foi um erudito
sim, um dos maiores eruditos da nossa época mais recente, mais próximos de nós, né? Ele e o Reale eram eruditos, assim, absolutamente brilhantes, tá? Eles foram grandiosos e o trabalho deles, assim, economiza muita coisa para nós. Eu não sei se eu consigo mostrar de tão pesado que é. A gente tem 5 volumes aqui. Mas isso aqui é um livro de consulta, tá? É um livro de consulta. Dependendo do que você está estudando, você compra um volume, não precisa comprar outro e tal. E eu vou explicar a importância de cada um rapidamente, tá? Para não aborrecer vocês e mostrar por que isso aqui realmente é um instrumento de trabalho valioso pra gente aos poucos ir cobrindo os buracos da nossa formação, né? Aqui o primeiro volume, Grécia, Roma e Filosofia Medieval, ele justamente consegue apontar que existe uma relação de continuidade entre Grécia, Roma e a filosofia medieval, e existe mesmo, né? Então, sempre que eu falo na filosofia antiga, eu estou pensando também na medieval, né? Um erro da minha parte, mas porque eu estou pensando assim em filosofia perene. Os medievais, eles herdam exatamente o modo de filosofar dos antigos. Então, a maneira como os medievais filosofam, os, digamos assim, princípios dentro dos quais, os princípios de comportamento, a atitude intelectual é semelhante à dos antigos, tá? Na modernidade a gente tem uma outra atitude intelectual, mas aqui é plenamente justificável você ter aí essa continuidade, tá? Aí o segundo volume, por outro lado, vai do Renascimento a Hume, o que é perfeito também, porque é a partir do século XIV, né? E ele começa com... Esse aqui é um que eu uso muito. Ele começa justamente com Guilherme de Ockham, porque o DNA da filosofia moderna é nominalista de fato e tem uma influência do occamismo. E todas, até as vertentes, o fato de ter racionalismo e empirismo, tudo isso advém dessa ruptura com a tradição platônica que representa o occamismo, né? Então começa em Ockham e acaba em Hume, que é alguém que leva, digamos assim, o nominalismo de Ockham e o empirismo e o seu fenomenismo, né, que é o empirismo. O Hume é um empirista rigoroso, é um empirista muito coerente, né, um grande metafísico, Hume. Então, de Ockham a Hume a gente tem um perfeito círculo, assim, a organização dessa edição do Copleston esse é da Vide Editorial. Até a organização ajuda a gente a compreender as grandes tendências da filosofia, né? Por isso que eu acho muito... É claro que a gente tem a clássica História da Filosofia do Reale e do Antiseri, que é também maravilhosa, que eu uso também, mas eu comecei a usar essa aqui, porque ela é mais detalhada. Eu tenho mais capítulos sobre filósofos mais relevantes. Eu só tenho algumas coisas, eu tenho algumas insatisfações. Por exemplo, eu acho que Pascal e Spinoza não foram tão bem expostos como mereciam, mas tudo bem, são pequenas coisas considerada aí a amplitude da obra. Então o Copleston para Ockham, ele é muito amplo, né? Então ele tem vários capítulos e é fundamental, porque sem esse conhecimento amplo de Ockham, você não entende as discussões modernas em torno do problema do conhecimento. E aí nem todos vocês vão ter, sei lá, vocês estão numa graduação, a possibilidade de pegar o ponto de partida da metafísica do Marechal, os 5 volumes. Ali também é um bom, mas aqui tá tudo organizado de maneira um pouco mais prática, entendeu? Você é um estudante de graduação, então vai com calma, tá bom? Vai com calma, tenha paciência com você mesmo. Depois vem do iluminismo francês a Nietzsche. Bom, iluminismo francês, Nietzsche é o herdeiro do iluminismo francês, né? Mas ao mesmo tempo Marx também é herdeiro do iluminismo francês, né? Hegel, toda a filosofia de Hegel, ela é erigida tendo como pressuposto Kant, que é o grande ícone do iluminismo alemão, é Immanuel Kant, a partir do qual todos os românticos vão compor as suas filosofias, inclusive reagindo contra Kant. Então, essa organização também é perfeita, e aqui a gente tem, portanto, se você é um cara que está estudando modernidade, esse é um volume que vai ser útil para você, tá? Vamos começar em Hegel sem ter uma visão completa de Kant, vai ser complicado para você. Assim como entrar direto em Kant sem passar por Hume, Descartes, eu diria, principalmente, também é complicado para você. Tá? Hume, Descartes, Malebranche, né, os metafísicos e o empirismo radical do Hume, sem passar por eles dois, você não entende com quem Kant está conversando. E também sem passar pelo Bacon, porque o Kant é uma resposta final à própria ideia de ciência, a ideia de ciência que está sendo considerada por Kant, a ideia de ciência foi estabelecida pelo Francis Bacon. Então você precisa realmente
ter essa noção para entender do que Kant está falando, senão ele vai parecer ininteligível para você, porque você não tem as referências, não é porque ele é ininteligível, ele não é, ele é super claro, mas você tem que ter as referências, tá? E aí, o último volume do Utilitarismo a Sartre, né? Então ele vai, o volume vai aqui até, na verdade, Existencialismo de Sartre, que é ali, anos 60, tá? Esse é o limite dessa história da filosofia, mas vamos considerar que ela é hiper abrangente, certo? Bem, e depois, os próprios editores do Copleston, ele escreveu uma série de ensaios sobre a filosofia russa, o positivismo lógico, e ele tem, na verdade, assim, um volume sobre filosofia russa, e depois vários ensaios sobre positivismo lógico e existencialismo. E o pessoal organizou isso num último e quinto volume, que é o volume 5, Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo, que tem um formato um pouco diferente dos anteriores, e é interessante porque se lê como um romance. Mas por que é tão importante filosofia russa? Porque ela é mesclada com o interesse político. Então a filosofia russa sempre tem matiz ideológico. A gente não tem um grande pensador, escritor, filósofo russo que não tenha uma motivação ideológica acompanhando a sua atividade intelectual. Esse, digamos, é o DNA da filosofia russa, e isso está disposto aqui muito bem, né? Então isso aqui é excepcional. E aqui ele faz uma espécie de justiça ao valor do positivismo lógico também, mas ele expõe, né, o Copleston expõe também as críticas ao positivismo lógico. Os ensaios também são bem interessantes. Eu já divulguei esse livro num vídeo específico aqui desse canal, tá? Então, em resumo, o problema de quem começa com a filosofia é essa quantidade de referências que nós não temos e que nós vamos ter e vamos adquirindo aos poucos. Essas histórias da filosofia nos ajudam, não precisa ser essas que eu indiquei, você pode procurar alguma outra que você prefira. A do Bertrand Russell eu nunca indico, porque história da filosofia escrita por filósofo, você sabe qual que é o problema. A filosofia do cara vai determinar quem ele considera mais ou menos importante, tá? Então a do Russell eu realmente não indico, a não ser, evidentemente, para aqueles que estudam Russell, porque aí você tem uma ideia da perspectiva do próprio autor sobre a história da filosofia, tá? E nesse sentido, como componente da obra do Russell e até como componente do papel como educador que ele teve, aí é importante, tá? Então é isso, mas a gente tem outras, essas duas são as que eu pessoalmente mais uso, e eu acho que filosofia antiga é uma base que todo mundo precisa ter, não importa o que você estude. Se você não sabe bem filosofia antiga, você vai capengar o resto da sua vida. Então vai planejando aí, em algum momento da sua vida, reservar 2, 3 anos para fazer esse apanhado de Platão e Aristóteles, e use aqui esses volumes do Reale como bengala nos seus primeiros esforços, tá bom? É isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje. Filosofia é algo que funciona como remédio da nossa alma e promove em nós um contínuo aperfeiçoar da consciência e da inteligência, e eu acho que é algo que faz bem para todas as pessoas, né? Alguns vão se dedicar a isso com mais intensidade, outros com menos, mas você que se dedica com menos intensidade, ter essas histórias na sua sala de estar, na sua biblioteca, pode ser também um recurso valioso para quando você não entende alguma coisa. E aí você pega e vai descobrir uma outra. E aí você descobre outra. E assim você fica nesse labirinto, aprendendo a pensar cada vez melhor e se imunizando contra as bobagens e o barulho que a gente ouve no dia a dia cada vez mais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.